para uma possibilidade, né, de trabalho aqui com a gente. Hoje eu estou trabalhando aqui na Prefeitura de Salvador, numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E dos nossos objetivos nessa secretaria é vender Salvador para empresas, né, fora do Brasil, não só para empresas do Brasil, mas para fora do Brasil também. A gente tem um enorme potencial, Salvador tem características que só aqui tem, né? E aí a gente quer vender não só a questão do turismo, né, mas de identidade. A gente tem o Fabrício conhece, não sei se você conhece Salvador, tem uma característica muito do soteropolitano, é muito alegre, é criativo, ao mesmo tempo ele sabe fazer diversas coisas, né? Ao mesmo tempo, é multifunção. Então, a gente precisa, e a gente tem um plano de divulgar Salvador para fora, né? Mas quebrando alguns paradigmas, não só de turismo, mas de negócio também. Então, quando o Fabrício me falou dessa sua experiência, eu fiquei curioso para ouvir, ver como é que funcionou, qual era a estratégia, né? Se já conseguiu mensurar algum resultado, enfim. E aí você vai falando, a gente vai trocando mais informações. Legal. Eu posso só fazer uma parte rapidinho, desculpa interromper. Linkado a isso aí, Cleverson, a Bahia ela tem um histórico de sucesso com grandes negociações com empresas. Vide Ford, é um estado que está muito voltado para atrair investimentos e investidores, entendeu? Então, eu acredito que é muito ligado ao que o Chico está falando, tá? Um viés hoje que nos últimos anos aí está muito na mídia internacional, com a questão aí do Black Lives Matter, né? Aquela questão racial, de diversidade. Salvador hoje é a cidade mais negra fora da África, entendeu? Não existe nenhuma cidade no mundo. Então, a gente tem uma cultura, uma descendência aqui em Salvador, e isso tem uma riqueza cultural grande, né? Não só na comida, nas danças, né? Na capoeira, enfim. Isso a prefeitura está trabalhando, está criando um museu da escravidão, tá? Um projeto aí que vai sair em breve, né? Então, a gente tem características que só aqui tem, em lugar nenhum no mundo tem. Então, acho que é o grande diferencial, né? Quando você começa a querer vender em algum lugar, é você saber o que só Salvador tem, né? Então, uma das coisas que eu me lembrei aqui que o Fabrício falou, e aí eu quis só pontuar. Legal. Bom, gente, primeiramente, bom dia, Francisco, bom dia, Fabrício. Obrigado por essa oportunidade de estar mostrando e estar falando aquilo que eu fiz, né, na Flórida, que eu estou fazendo, inclusive. Então, assim, como que surgiu essa demanda, tá, Francisco? Essa demanda ela surgiu da seguinte forma. Os caras pegaram, me acharam na internet, né, basicamente, para a gente poder fazer uma campanha de marketing para eles, mas não foi dessa mesma forma que aconteceu. Então, Kissimmee, que é uma cidade da Flórida, que fica ao lado de Orlando, eles solicitaram 10 agências mundiais para poder fazer uma campanha de marketing para eles, e a melhor campanha de marketing ia prevalecer e ia fechar a conta. Basicamente foi isso. E aí, né, no mês de agosto do ano de 2019, eles pegaram, né, a gente entrou em contato, falaram comigo,
e aí me passaram qual que era o orçamento que eles tinham para gastar, né? Qual que era a verba que eles tinham para investir em marketing, e com aquela verba se dividir para a gente poder fazer uma campanha de marketing para eles. Cada agência estava livre para poder fazer qualquer coisa, ia depender da criatividade, estratégia, planejamento de marketing que a gente poderia agregar. E depois disso existiria uma apresentação, né? Essa apresentação foi com os diretores lá de Kissimmee, que cuidavam da parte de marketing. Uma das heads lá ela trabalhou 10 anos na Disney, a outra trabalhou 15 anos na Universal. Então, eu estava trabalhando com pessoas que já mexiam com o marketing de turismo em si, né? Porque a Disney sabe como fazer. Porque a Kissimmee, né? A Disney fica em Kissimmee, né? A maior parte da Disney fica em Kissimmee. Então, a ideia deles, né? O principal objetivo da campanha é fazer com que os brasileiros fossem para Kissimmee ao invés de ir para a Flórida, para poder aumentar o socioeconômico de Kissimmee. Então, Washington liberou uma verba para que os brasileiros também pudessem conhecer Kissimmee, né? Porque antes disso, a Kissimmee nunca foi divulgada para o mundo, né? Então, nós fomos incumbidos para ser os brasileiros a fazer isso. Como é que escreve Kissimmee? Kissimmee, Kissimmee. Kissimmee. É meio estranho mesmo. Eu, vou ser muito sincero contigo, se não fosse o Fabrício me falar que já tinha ficado lá, eu também não sabia. Graça, eu por coincidência fiquei, foi na época, na ocasião, eu fiquei com a Bia, quando eu fui para os parques lá, eu escolhi o lugar mais custo-benefício, entendeu? Então era próximo dos parques e eram baratos. Então a gente ficou num hotelzinho lá de beira de estrada e eu acabei conhecendo por um acaso. Foi isso que me atraiu na época, né? Então, isso faz... e daí, depois que aconteceu tudo isso, né, a gente fez a proposta, fez a campanha, mostramos e, graças a Deus, fomos muito felizes, mas foi depois de muito trabalho que a gente conseguiu a conta. Então, nós fechamos o contrato com o Kissimmee. Na verdade, não foi com o Kissimmee, foi com o Washington, que é o que está pagando, mas que Kissimmee aprovou a campanha, né? Então, no meio de 10 agências mundiais, 3 brasileiras, uma delas era a Clix, as outras eram de outros países e a gente conseguiu fechar a conta. Como que a gente conseguiu fazer isso, tá, Francisco? A partir do momento... Eu já trabalho com marketing, né, há 15 anos, né? Vou fazer 15 anos agora. Então, obrigado, Fabrício, porque sim, me escreveu. Então, eu já trabalho com marketing há 15 anos. Então, o que eu fiz, tá? Eu fiz vários questionamentos para eles, aonde quem era o consumidor-alvo deles, quem eles gostariam de atrair, quais tipos de brasileiros eles gostariam de atrair para ir para a cidade de Kissimmee. Então, o primeiro passo é o quê? É você entender quem é o teu consumidor-alvo e quem você quer trazer para o lugar, tá? E depois disso acontecer, você começa a gerar conteúdos planejados através das redes sociais, Google, campanhas de inbound, outbound, para a gente poder fazer com que essas pessoas, né, conheçam, no caso, Salvador, aos olhos dela, sabe? Porque Kissimmee, no caso, vou dar o exemplo aqui, eles querem famílias, porque lá em Kissimmee, no caso, eles alocam casa americana. Então, o sonho americano vive em Kissimmee, porque lá é o lugar onde as pessoas locam as casas, né, uma casa grande, para poder fazer churrasco de hambúrguer, para fazer churrasco de hambúrguer na varanda, porque esse é o sonho americano. E em Kissimmee te proporciona isso, porque lá é um local para famílias. Então, eu não posso fazer uma campanha com né, amigos jovens, né, com uma faixa etária lá de 20 a 30 anos, indo para curtir a cidade para balada. Eu não posso fazer esse tipo de conteúdo, senão eu vou atrair a pessoa errada. Então, o primeiro passo é definir quem é o consumidor-alvo que você vai atingir. Posteriormente a isso, fazer um planejamento estratégico com as redes sociais, e aí pode ser qualquer uma delas. Vamos fazer Facebook, vamos fazer Instagram. Com certeza a gente vai fazer, porque isso é ferramenta que é básica hoje, mas pode se trabalhar com TikTok, pode se trabalhar com site, pode se trabalhar com realidade aumentada, pode se trabalhar com propaganda de TV com QR Code, pode criar um canal do podcast no Spotify contando as coisas de Salvador, pode criar uma ambiência de influencers para ir para Salvador,
né? Fazer stories, fazer a vivência de tudo isso, e aí trazer o consumidor-alvo ideal para vocês, né? Através de pontos estratégicos que Salvador proporciona, no caso Salvador, Kissimmee ou qualquer outra cidade, proporciona para a pessoa que está indo para. Então, uma das coisas que pode parecer idiota e básica, mas são pontos instagramáveis. Então, pontos instagramáveis, que são fotos bem tiradas em algum local estratégico, fáceis de ser tiradas, isso chama turismo, por causa de um local, e aquilo lá, a pessoa vai para poder fazer, principalmente mulher, porque mulher enche o saco do marido para poder ir fazer a viagem, que o marido não tem tempo, então ele só paga e vai. Mas a mulher, ela pega e fala assim, não, eu quero ir naquele local onde tem aquele local, onde que tem aquela escada mais velha, eu quero ir lá. Então, isso chama muito o usuário, né, as pessoas. Então, você divulgando dessa forma e sempre no teu consumidor-alvo, é as pessoas que você atrai. E aí pode ser conteúdo brasileiro, pode ser conteúdo para-americano vir para o Brasil, né? Então, quanto a isso, é tranquilo. Então, no caso de Kissimmee foi ao contrário, né? Foi fazer com que os brasileiros vão para Kissimmee. Então, Salvador, ele pode ter duas estratégias, ou mesmo os brasileiros que não conhecem Salvador e ir até Salvador, ou ainda um italiano que não conhece Salvador e ir para Salvador, que veio da Itália, que veio da Indonésia, que veio da Europa, que veio da Alemanha, mas isso aí é independente. Porque quando você faz o conteúdo, você divulga o conteúdo para aquele público que quer assisti-lo. Então, se eu estou em Salvador, eu falo em inglês, eu faço um stories em inglês e eu falo com o público de lá, né? Então, quando eu faço isso, eu patrocino isso, quando eu impulsiono, que a gente chama, né? Eu impulsiono somente para a Alemanha, né? Então, né? E aí ele chamando o alemão para conhecer Salvador. Então, eu já fiz alguns trabalhos desse também para a Ilha do Mel, aqui no Paraná, né? A maioria dos sites de pousadas daqui da Ilha do Mel foi a gente que fez, né? Hotel, pousada, então já, né, já todo esse ambiente já faz muito tempo. Agora, esse final de semana, a gente foi para Morretes, aqui também, uma cidade do Paraná, e a gente foi fazer um vídeo promocional de uma marca que eu tenho, que é Lugar para Dois, de uma casa para alocar para o Airbnb. Então, a gente fez todas as fotos, a gente fez vídeo com drone, a gente fez, né, mostrando os cômodos da casa. E para quem quiser ir para Morretes, lá tem a Ponte Velha, tem o Parreado, tem a comida típica. E aí fala um pouco do local e chama essa galera para, né, locar essa casa do Airbnb. Foi agora, final de semana, né? Então, exatamente, o Morro de São Paulo é semelhante ao Ilha do Mel, com certeza. E aí o foco da minha empresa agora, Francisco, é exatamente isso. É fazer com que o marketing de cidades, o marketing de cidades satélites, o marketing de locais, eu quero fazer isso agora, né? Então, eu já tenho experiência com o marketing já há 15 anos, mas o marketing, ele não muda. O que muda é o consumidor-alvo. A estratégia que você agrega, que você faz o site, que você faz o social media, que é o Facebook, que é o Instagram, isso não muda, né? Então, agora, por conta de Kissimmee, né, ter fechado conosco, toda a minha agência, né, todos os meus estudos, todos os movimentos da minha agência, eu estou já mirando para o marketing de turismo, porque, pasme, eu fui procurar conteúdos de turismo. Não existe conteúdo, livros para eu ler. Eu falei assim, agora eu fechei com o Kissimmee, agora eu quero estudar o negócio, né? Cara, eu fui buscar isso, me deu até na verdade me deu uma tristeza, mas uma felicidade ao mesmo tempo. Porque a tristeza, porque eu não tenho conteúdo para ler, então é um mercado totalmente aberto. Se você procurar na internet, por exemplo, livros de marketing de cidades, não tem. Não tem conteúdo brasileiro em português, não existe. E aí, logicamente, né, eu falo inglês e tal, daí eu fui buscar conteúdos americanos. Meu Deus do céu, tem milhões de coisas, porque os caras estão muito à nossa frente em relação a isso, e Disney, Tóquio e outras coisas já sabem de tudo isso, só que o brasileiro tem tanta beleza aqui, mas não consegue entender isso e não consegue vender isso. E eles já estão fazendo isso há muito tempo. E eu, através dos livros, né, através dos movimentos econômicos, do movimento de turismo, isso já aconteceu, isso eu vi.
Então, Francisco, basicamente esse foi, né, o primeiro contato que a gente teve com o Kissimmee para que a gente pudesse fazer todas as estratégias. Fizemos o planejamento estratégico e aí a gente fez o SO, que é o Statement of Work, que é o planejamento estratégico de como que a gente ia agregar as ferramentas. Fizemos todos o passo a passo, fizemos o 5W2H, que é a matriz de responsabilidade, o cronograma de quando que a gente ia entregar tudo, de qual ferramenta, quais seriam os indicadores, que seriam os KPIs que seriam identificados, né? Por exemplo, como que a gente pode medir que uma cidade, por exemplo, ela está mais em evidência do Brasil. Se eu, num sistema lá no Instagram, eu posso medir a quantidade de hashtags que eu posso metrificar isso, se eu tenho um aumento do número de hashtags que estão marcados, chamado Salvador, ou localização de Salvador, então quer dizer que o marketing de cidades está dando certo porque tem mais pessoas indo para lá, entende? Então isso eu consigo medir, porque se eu tenho mais pessoas com hashtag, mais pessoas com um arroba Salvador ou localização, isso eu consigo medir. Então, por exemplo, lá em julho teve uma alta, teve baixa. Então, quanto mais pessoas tiram foto, porque quanto a pessoa que viaja, a pessoa que tem lazer, o que ela mais gosta de fazer é fazer foto, fazer stories. Então, se eu tenho esse aumento no número de hashtags marcados, Salvador ou uma cidade ou um local, eu consigo mensurar isso e te trazer como dado. Isso foi o principal, uma das estratégias que a gente fez, que todas as coisas que nós faríamos seriam através de indicadores. Outro exemplo, supomos que a gente tem um site de Salvador e lá tem um blog de turismo, para a gente falar. Dentro desse blog de turismo tem uma página falando, né, desse museu da escravidão, que está falando, alguma coisa assim, tem essa página. E a pessoa chega e ela pergunta para o Google, o que fazer em Salvador? E aí, o primeiro resultado vem o site da prefeitura, logo o blog, logo esse novo local que estão construindo, que você comentou. Então, o primeiro resultado do Google é o que vai influenciar ela para poder fazer uma visita a Salvador e visitar esse local que a prefeitura está fazendo. Mas isso não é por acaso, né? Isso é planejado. Então, a partir do momento que eu sei o que as pessoas perguntam para o Google, por exemplo, fotos legais para tirar em Salvador. Cara, isso se eu fizer uma página agora, provavelmente em 3, 4 meses eu ranqueio e todo mundo que fizer essa busca lá no Google, eu consigo chamar essa pessoa para entrar no blog da prefeitura e, quiçá, talvez uma agência de turismo em parceira, enfim, mas isso são hipóteses, né? Hipóteses que podem ser concretizadas ou não, aí vai depender de até onde Francisco, vocês da prefeitura, gostariam de ir para que a gente possa fazer essa campanha. E aí, os termos e os itens e os planejamentos estratégicos usados no marketing, todos eles são em conjunto. Por quê? Porque vocês estão em Salvador. Eu preciso ir para aí, eu preciso conhecer, eu preciso cheirar o ambiente, eu preciso ver o que são legais, a gente precisa ter essa equipe de apoio, que a gente chama, né? Para que a gente possa trabalhar junto, né? Para que a gente possa fazer esse meio de campo. Então, basicamente é isso, Francisco. Você tem alguma dúvida pontual do que você gostaria de perguntar? Alguma coisa assim que eu poderia te mostrar? Não, você estava falando aqui, eu já estava imaginando, tentando visualizar aí já o futuro, né? Uhum. Acho que você falou tem muito sentido com o que a gente planeja. Salvador já foi apontado, acho que no ano passado, como principal escolha de turismo do Brasil, né? Dentre todas as cidades, Salvador tem se destacado bastante. Fabrício vem aqui regularmente, sabe que ela sofreu uma mudança radical e por conta disso eu acho que está atraindo o interesse, mas a gente percebe que ainda é uma coisa natural, não é uma coisa planejada, estratégica, entendeu? É uma coisa que está vindo em consequência das ações, certo? Mas não está com aquele viés estratégico. E o que a gente quer é ter estratégia. A gente entende também que por conta da mudança aí
até muito influenciado pela pandemia, a mudança aí do formato de trabalho, mais home office, né? As pessoas, elas teve uma mudança aqui natural aqui da cidade. Muitas pessoas perceberam que pode estar trabalhando na beira da praia, entendeu? Ela tem a casa de praia e está ali curtindo e trabalhando. Então, a gente conhece muitos soteropolitanos, eu, inclusive, morei em São Paulo quase 10 anos, Fabrício aí morou fora, que se puder, né, se o trabalho permitir, por que não ele vai estar na cidade que ele quer, trabalhando para São Paulo, trabalhando para Curitiba, ou para qualquer lugar do mundo. Então, hoje, aonde você está, não quer dizer muita coisa, né? Então, a gente quer aproveitar isso. O nome disso é nômade digital, Francisco. É nômade. Exato. As pessoas já estão migrando nesse sentido, e inclusive, desculpa te interromper, mas o Spotify, o Airbnb, né, que são empresas gigantes, estão fazendo todos esses movimentos. Inclusive, o Airbnb soltou um podcast na parte de tecnologia, acho que foi a semana passada, onde o primeiro faturamento deles, o faturamento, quando aconteceu a pandemia, ele baixou muito, né, porque as pessoas estavam acostumadas a viajar. Então, viajar para onde? Vamos viajar para Salvador, então fica longe de Curitiba, por exemplo. Só que daí o Airbnb começou a fazer uma outra estratégia, que era o seguinte: quais são as cidades satélites de Salvador, por exemplo, que podem fazer parceria? Aí o Airbnb quadruplicou o faturamento fazendo marketing, fazendo endomarketing da própria cidade, de lugares que as pessoas da própria cidade não conhecem. Então, por exemplo, eu aqui, vocês conhecem Curitiba ou não? Conheço. Então, aqui tem, por exemplo, São José dos Pinhais, tem Araucária, essas são cidades, cara, dá 30 minutos daqui, só que é uma parte rural. Aí, o que o Airbnb fez? Eles pegaram, né, influenciaram os donos das chácaras, por exemplo, a alugar a sua chácara no final de semana. Então, por conta da pandemia, eu não posso ir até Salvador, mas eu posso pegar 30 minutos de carro para poder ir nessa chácara, que é um lugar que eu nunca vi na vida, que é aqui do lado. Entendeu? E aí o cara quadruplicou o faturamento do Airbnb por conta dessa estratégia, que foi pontos pequenos. E aí o que aconteceu também? A venda de carros populares começou a cair e a venda de caminhonetes com maior conforto começou a aumentar por poder pegar o carro e ir nesses lugares, cara. Então, tipo, o movimento socioeconômico do nosso mundo, ele acabou. Isso, o mundo que a gente conheceu há 2, 3 anos atrás, isso finalizou. Agora, essa nova estratégia é o que está se tornando as pessoas. Aí as pessoas estão locando casas. Amigo meu, Salvador, Balneário Camboriú, Florianópolis, a única coisa que eles precisam é de uma internet rápida, de um home office. Acabou. O cara ganha lá 10 conto, 15 conto por mês, porque o cara é bom, por causa o cara tem disciplina e sabe trabalhar em home office, e o cara ganha com isso. Então, tipo assim, cara, eu imagino, no que eles falando, né? Salvador já teve muito sucesso no turismo, mas também a água dessa cor, as praias desse jeito, como que não vai ter tudo isso mesmo sendo internet? Salvador tem uma coisa particular que no resto do Brasil não tem, né? A água de Salvador, o mar, você se banha aqui na Baía do Santo, a água é morna, né? Você não mergulha lá no Camboriú numa água a 20 graus, né? Esse lugar. Então, e ainda tem o clima que ajuda. Salvador tem a questão do calor, mas é uma cidade que é muito ventilada. Diferente Rio de Janeiro, quando faz calor, você parece que você está num caldeirão, no inferno. Então, a gente se espelha muito, a gente olha muito também o case lá de Portugal. Portugal ficou um dos principais destinos aí da Europa por causa do clima. Basicamente, eles souberam aproveitar muito essa questão do clima muito mais ameno, uma cidade barata, né? Com relação ao resto da Europa, e eles conseguiram também fazer casar o velho com o novo, né? Manter as estruturas antigas, mas de forma que a mobilidade, você conseguia se mover na cidade. Então,
isso ficou um ponto muito interessante. E Salvador é muito parecido com Portugal. Se você passear em Lisboa, em Porto, algumas ruas lá e aqui em Salvador, você vai ver muita semelhança. É isso. Acho que eu entendi. Aqui, como você já tem experiência, os contratos, os relacionamentos com a prefeitura exigem uma demanda de burocracia que é inevitável, né? Normal. Você não A sabe o quanto de gente, documento eu tive que mandar para Washington, cara. Meu Deus. mas o que é interessante daqui, diferente do resto eu acredito assim, das outras secretarias, a gente tem uma equipe muito nova, uma equipe com a cabeça muito aberta, Bom, e eu acho que isso faz uma diferença na hora de realizar. Então, a gente consegue pegar essas ideias e realizar. Eu acho que a grande marca nossa dessa secretaria nova, é uma secretaria que tem 4 meses, né? Mas é uma secretaria que a gente quer ficar como realizadores, não só ficar no plano dos projetos, das ideias, né? Porque isso é gostoso, todo mundo gosta de ter ideia, mas na hora de colocar, implantar, né? Então, vamos lá. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar que você me mande, aí pode mandar direto ou através de Fabrício, para mim tanto faz, uhum. algum portfólio, alguma coisa da sua empresa, né? Porque eu já quero incluir ela dentro quando a gente começar a discutir mais, né? E em determinado momento a gente vai colocar as opções, os players, quem é que pode atender essa demanda nossa. E eu acho que vocês aí atendem perfeitamente essa demanda, né? Que bom. Então, obviamente, pode vir ter outros players, concorrentes até daqui de Salvador, talvez, mas não vai ser o fator determinante. Tem a questão de valor, tem a questão de projetos, entendeu? Cases, enfim. Eu acho que a questão maior é a competência, cara. Exato. É a competência que paga, né? Pode, né? E isso é normal, né? Que nem como quando eu Não, acompanho de piscina, eu tive que acompanhar gente. alguém pode pensar, o cara que é de Salvador vai conseguir vender melhor Salvador. Talvez ele possa até conhecer mais Salvador, mas ele não conhece a cabeça de quem está de fora de Salvador. A cabeça de quem está de fora de Salvador quer ver o quê? Quer procurar o quê? Então, não necessariamente quem está em Salvador vai saber vender melhor Salvador, entendeu? E aí, enfim, eu não vou ficar aqui falando muito, porque na minha praia, marketing, eu sou engenheiro civil, então eu deixo essa aí para vocês, que são da área. Deixa eu te comentar uma coisa, Francisco, até para não se estender muito, mas assim, por que Kissimmee contratou uma agência brasileira para cuidar de Kissimmee, porque não seria Kissimmee, né? E essa pergunta, ela é autorrespondida por quê? Eu estou em Curitiba. Eu não conheço os parques aqui de Curitiba. Eu conheço um parque que é o Parque Barigui só. Não conheço. Agora, um turista, ele conhece mais Curitiba do que eu, porque eu tô na cidade, só que eu não tenho interesse. Então, assim, quando eu vou para Salvador, o meu olho enche de lágrima por causa que eu estou em Salvador, que eu estou numa água quente, porque eu estou dando a real importância a um lugar que foi feito. Então, eu tenho a informação. Eu fui para Bonito, acho que foi na semana, acho que faz uns 4 ou 5 meses atrás, e quando o guia explicava os itens de Bonito, e por quê, pelo qual motivo, era assim, todo mundo ficava assim, pro guia, sabe? Tipo, sem piscar, prestando atenção real naquilo, porque ele tem interesse. Leva um cara de Bonito para conhecer Bonito. Não faz sentido, entende? E é por isso que o Washington
E é por isso que o Washington decidiu, né, o americano decidiu que não podia ser uma pessoa do lugar, tem que ser uma pessoa de fora para dar a real importância e o valor de como é o lugar. Porque cada vez que eu for aí visitar Salvador, por exemplo, você me levar nos locais, ou vai ser uma experiência totalmente nova. E quando acontece essa experiência nova, o que Disney fala que é a experiência UOL. É a primeira vez que eu estou vendo. Então, quando eu chego, bate o coração, eu falo assim, cara, daí você gera emoção. Quando você gera emoção, você traz recordação, você traz memória. Porque uma pessoa aí de Salvador, ele vai na mesma praia todo final de semana, para ele é normal. Como que eu vou falar dessa pessoa? Como que eu vou fingir aquela emoção? Eu não tenho como fingir. E aí e o fingimento traz no vídeo, na voz da pessoa. Caraca, cara, eu tô aqui em Salvador, olha a cor dessa água. Eu não tô acreditando. Você acha que o cara vai falar um troço desse? Ele não vai, porque para ele é normal, entendeu? E é por isso que eles decidiram ser uma cidade que fosse uma pessoa, né, uma agência que fosse de fora de Kissimmee. Essa foi a estratégia. Perfeito, exatamente. Noni, existe entrada lá de aeroporto melhor do que, mais bonita que a nossa aqui? Não. Vamos usar. Rapaz, coincidentemente você estava falando, eu tava tentando me lembrar, porque, assim, você fala do bambuzal, né? Aquele Você está se referindo. bambuzal ali Sim, na sim, chegada sim. do Não, aeroporto. não, não. É muito lindo aquilo ali, né? Isso é uma marca registrada da chegada do aeroporto, principalmente à noite, né? Com aquela iluminação verde, fica a coisa mais linda, né? É, com certeza. Eu tava pensando nos turismos concorrentes que a gente tem ali, Fortaleza, Recife, na chegada do aeroporto, mas você estava falando de outra coisa, né? É. Mas o que acontece agora, professor, os meus próximos movimentos, então, para eu poder estar aqui, é mandar somente o portfólio para você. É isso ou você precisa de mais informação, mais alguma outra coisa? Que eu te cortei no final e que se eu não perdesse o pensamento, eu perdi o insight e não conseguia falar. Eu não sei se ainda está muito em cima para você mandar uma proposta, entendeu? Eu acho que um portfólio agora seria até o ideal, porque eu preciso fechar internamente qual é o tamanho do nosso sonho, né? Sim, A gente precisa fechar esse tamanho do sonho para poder te passar para você, porque eu sei que existe marketing, você pode fazer um marketing, né, sem querer desmerecer o tamanho da ES Pintura lá, viu, não? sim, Sim, Mas você pode fazer desde uma ES, né, sim. pinturas sim, para uma Mas gigante. Kissimmee, para Sim, uma, entendeu? Salvador. Então, existe os sonhos. A gente precisa aqui sim. ver qual é o sonho que a gente quer e qual que encaixa também no nosso orçamento. isso. Assim que eu tiver uma coisa mais um formato já, não necessariamente definido, aí eu te falo para você fazer essa proposta. Mas só de você me mandar esse portfólio, seja Uhum. eletrônico, da forma que você achar melhor, isso aí eu já vou começando a circular aqui internamente. Tá bom. Uma coisa, Francisco, que é muito importante é o seguinte: qual que é o budget, né? Qual que é o orçamento? É isso mesmo que o que define a proposta, na realidade, não é a minha proposta enquanto eu vou cobrar. Na realidade, é o contrário, né? Agora, é quanto você tem para gastar e quanto a gente vai investir em mídia. Porque vocês não vão pagar para mim, né? Logicamente, uma parte vocês vão pagar para o FII da agência, para fazer da gestão. Mas a outra parte você vai pagar diretamente para o Google, para o Facebook, para o Instagram, o TikTok, para essas ferramentas. Então, é muito importante quando você venha, né, com essa devolutiva, você já tenha um valor em mente de orçamento para que a gente possa fazer a estratégia da campanha de marketing já dividida nos canais e como a gente vai gastar esse dinheiro como verba, entendeu? Porque daí eu vou te cobrar X, vou te cobrar Y. Não, é quanto você tem, quanto a gente vai divulgar no Google, quanto a gente vai divulgar para Facebook, quanto a gente vai divulgar para o Instagram, porque cada ferramenta, cada rede social tem a sua idade. É engraçado isso. Facebook são os mais velhos, né? Os mais velhos usam o Facebook. O Instagram são pessoas mais novas. Então, se você quer famílias, você tem que colocar mais verbas no Facebook e menos no Instagram, entendeu?
e assim por diante, de acordo com a ferramenta e a estratégia de consumo durável que você quiser. Então, basicamente dessa forma. Beleza. É, eu quero fazer um adendo aí. O Cleverson, ele é bom de negócio, ele não perde negociação porque eu já apertei ele demais já, nas 2 vezes que eu tive, né? Já. E uma coisa que eu estou percebendo aí, a Baeté, táxi aéreo, que agora é linha aérea, tem 2 meninos novos aí que até é interessante depois, Chico, você pode até linkar também. São os filhos dos donos, eles estão tocando lá, eles estão fazendo muito comercial da Bahia, de Monte São Paulo, de linhas aéreas que eles estão abrindo aí no LinkedIn. Né? Eu tenho acompanhado ele, tenho amizade com vi esses meninos pequenos, né? E eles hoje estão tocando aviação da Bahia na Bahia para a Bahia. Isso eu acho interessante, entendeu? Falar Você consegue, saída de né? movimento É, do táxi. né? Eles estão trazendo um desenvolvimento interessante ali para a região. Quer dizer, estão tentando reativar o turismo, né? Do Morro de São Paulo, fizeram uma linha para ali e possivelmente está entrando em acordo com outras empresas aí para fazer hub com o interior da Bahia, cidades que como Vitória da Conquista, Barreiras, que tem o desenvolvimento lá da soja, toda essa parte aí, né? Uma pergunta, Mas o foco meu, por enquanto, é só Salvador, viu? É só Salvador, né? Entendi. Mas em breve, com fé em Deus, a gente vai aumentar esse foco aí para a Bahia toda. Deixa o meu governador ser eleito aí. Sensacional, sensacional. uma última pergunta, antes que eu para liberar, para a gente poder finalizar essa reunião, que está chegando ao final. Uma coisa muito importante é o seguinte: qual é o tempo, quando que vocês gostariam de iniciar algum desses trabalhos, né? Você tem um prazo, você tem um start de, vamos começar em julho, vamos começar em agosto, vamos começar lá em dezembro, só para eu poder ter uma noção assim de tempo e espaço em relação ao cronograma de marketing, tá? Agora, para te passar, eu não ainda não tenho, porque, como eu lhe falei, a secretaria é uma secretaria nova, foi criada agora nesse mandato, né? A gente está aí terminando o 4º mês e muita parte do nosso planejamento foi interrompida aí pela segunda onda da pandemia. A gente teve que focar no plano mais imediato da reabertura da economia, do comércio, né? A gente teve que mergulhar no como fazer isso de forma segura. E aí a gente acabou atrasando um pouco o projeto de governo, né? O projeto dos 4 anos aqui, que era o que a gente estava em janeiro, né? Início de fevereiro, trabalhando forte. Mas acredito que, vamos lá, no máximo aí final da primeira quinzena, início da segunda quinzena de maio, a gente já esteja com o nosso plano apresentado para o prefeito e, mais importante, talvez, aprovado também, né? Não adianta ter só o plano sem estar aprovado. Óbvio que, nesse primeiro momento, o plano não vai envolver valores, né? Mas acredito que mais aí uns 15 dias ou 30 no máximo eu já tenho esse formato para lhe passar, prazo, o tamanho do sonho, né? Como as coisas na iniciativa pública é um pouco mais lenta, né? Tem todo um time, tem todo um processo, né? um processo. Eu tenho, assim, só para você entender, minha vida inteira trabalhei em iniciativa privada. Tenho 3 anos aqui, em junho eu faço 3 anos de prefeitura. Estou tentando trazer as coisas boas da iniciativa privada, usando as coisas boas da iniciativa pública, né? da iniciativa do poder público, mas
tem coisas que tem o time dela, né? A burocracia dela, e aí tem que eu gosto muito, quero fazer logo acelerar, fazer as coisas acontecer para poder ver a mudança logo. Para mim, a melhor parte da minha profissão é quando você vê a cidade se transformando, quando você vê as coisas mudando. E isso você percebe, tem uma satisfação muito boa. Então, essa ansiedade de fazer acontecer é natural, mas a gente aprende com os cabelos brancos, a gente aprende também que tudo tem seu tempo, né? Não adianta a gente Pô, querer remar mais rápido, porque tudo acontece verdade, na hora certa. é Legal. verdade. Eu perguntei, Francisco, né, porque os movimentos do turismo que eu tô, né, tô em volta, tô lendo tudo, os movimentos turistas, vamos dizer assim, que a pandemia, ela vai, vamos dizer assim, né, o coronavírus aí no Brasil vai atacar aí até, tipo, por exemplo, o final do ano, ou começo do ano, do próximo ano, né? Mas as empresas e os lugares já têm que começar a fazer estratégia Perfeito. para fazer antes, para quando liberar, essas pessoas vão, tipo, sabe cachorro quando deixa de comer 3, 4 dias e quer sair de casa? Demanda reprimida muito grande, né? Exatamente. E quando acontecer o boom, que quando tudo estiver vacinado, por exemplo, né, todo mundo ileso, né, tranquilo, o turismo vai dar um boom, tipo assim, porque todo mundo vai querer. Eu, tipo, ficou demais em casa. É tipo aquele cara que estava namorando e acabou de terminar. O cara, Perfeito. o cara sai para balada todo dia, porque ele quer conhecer. Então, o turismo vai ser a mesma coisa. E o que eu estou vendo das cidades, os movimentos econômicos em relação ao turismo estão fazendo isso mesmo. Eles estão fazendo o saneamento da cidade, estão fazendo pista nova, estão fazendo asfalto novo, tudo para receber o turista quando tiver tudo disponível. Por isso que eu te perguntei do prazo. Então, o prazo que vocês têm, Francisco, é sensacional, porque vocês começando agora, fazendo na metade, em junho, que seja, em maio, no meio do ano, ou seja, já tem 6 meses de conteúdo criado, quando a pessoa ela quiser ir para algum lugar, Salvador já bateu tanto na cabeça dela que ela não vai pensar em outra coisa ao não ser Salvador, porque ela tá vendo muito conteúdo Salvador, Salvador, Salvador. Daí assim, amor, onde a gente vai viajar? Claro que é Salvador, né? Entendeu? Mais ou menos essa pegada. Então, é nisso. Perfeito. É isso? Concordo. Beleza, gente. Eu vou precisar ir, porque eu tenho uma outra videoconferência agora, Uhum. mas agradeço aí, viu, Noni e Cleverson, o tempo de vocês. E a gente vai se falando. Beleza. Deixa comigo. Eu vou te mandar Olha, o Chico, daí. Qualquer coisa, o Fabrício manda por mim, ou você manda o seu e-mail, ali a gente já troca uma ideia como a gente vai fazer. Tá bom. Um sucesso, meu abraço. velho. Um abraço aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.